Olha só, Zé, o que deu errado nos planos do Lira para fazer seu sucessor? Bom, Kennedy, nós vamos realmente fazer essa em sociedade, né? Mas vamos recapitular. O Arthur Lira é o terceiro presidente da Câmara dos Deputados que acumulou poder graças às aquelas mudanças que a gente conversou ontem com o nosso convidado, né? Rogério Arantes. O Rogério Arantes, professor da Ciência Política da Universidade de São Paulo, porque foram mudanças constitucionais que empoderaram o legislativo, aumentando cada vez mais o valor das emendas ao orçamento da União, 23% hoje em dia das verbas eletivas, aquelas verbas discricionárias que o governo escolhe gastar ou não, estão totalmente na mão dos deputados e senadores, um recorde. E o Arthur Lira, ele tinha um track record aí, uma impressionante, porque ele é o único presidente da Câmara dos Deputados que conseguiu, no primeiro, no segundo e no terceiro anos como presidente da instituição, executar 99,9% das emendas parlamentares. Ele é um recordista. Emendas E tá, tecnicamente muito boas, Toledo. sim, claro, só por mérito, nada a ver com, Conexões enfim, políticas. exatamente, né? Não tem nada a ver com os interesses particulares dos parlamentares. Agora, e ele tá tentando repetir a façanha nesse seu último ano de governo, só que começou bem, né? Executou 77% até o período eleitoral começar, mas junto com a suspensão das transferências que ocorrem 90 dias antes do primeiro turno e até o final do segundo, o Supremo Tribunal Federal entrou em jogo através do ministro Flávio Dino e mandou suspender as emendas. E se você pega, a gente faz aqui um levantamento, né? Tem um dashboard ó, que chique, que o repórter Luiz Fernando Toledo fez para a gente fazer o acompanhamento dia a dia da execução das emendas parlamentares ao orçamento. E nas últimas semanas é execução negativa, é cancelamento de empenho, que é uma coisa bastante rara, desde que o Flávio Dino deu aquela primeira decisão. Eu acho que tudo isso, somado ao jogo político, os bastidores do governo, aí você vai me ajudar nisso, né? E aos desencontros dentro da aliança congressual, né, que dá poder ao Lira, fizeram com que ele não conseguisse anunciar o nome que ele tanto queria, né, para a presidência da Câmara, para ser o seu sucessor, que é o nome do Elmar Nascimento, que é um deputado da Bahia, União mas que não Brasil. se dá do União Brasil, né? Um partido que faz parte desse blocão do Arenão que eu chamo, né? Que governa o Congresso brasileiro e parte do Brasil. E o Elmar tem algumas dificuldades, e eu diria que talvez aí você pode entrar e dizer se eu estou errado. Talvez a principal delas seja justamente na Bahia, porque o chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil do Lula, ex-governador da Bahia, e ele não se dão, o que cria um certo A atrito. relação do PT da Bahia com o Elmar Nascimento já foi muito mais tensa, né? O Elmar Uhum. apoiou fortemente o Bolsonaro, aí o Lira foi ungido presidente da Câmara na última vez em que disputou, há 2 anos, né? A Quando o reeleição. Lula, antes de assumir, já apoiou, fez um acordo para que o Lira fosse o presidente da Câmara e quase foi por unanimidade ali. O Lira agora tinha uma expectativa de repetir mais ou menos. O Lira foi o todo poderoso, de certo sentido, mais poderoso que o Eduardo Cunha, né? Que começou esse processo Financeiramente não aí. se compara. O Eduardo Cunha começou o processo de constitucionalizar a obrigação da execução das emendas, mas ele não colheu os frutos. Os Bom, frutos, tanto que né? acabou preso na cadeia, né? E o estilo do Arthur Lira é um estilo mais duro de jogo, né? Então ele pegou, vendo que o cafezinho dele ia começar a esfriar, falou: se eu esperar essa coisa chegar em fevereiro, com 3, 4, 5 candidatos, vai dar uma confusão aqui, eu não vou organizar nada, eu vou me enfraquecer mais ainda. Eu E vou as chegar emendas para já o vão ter Lula, sido executadas ou não, então não ia fazer eu vou diferença. chegar para o Lula e vou falar: Lula, vamos fazer um acordo, né?
O Lira publicamente assumiu que o executivo ia interferir na eleição do Congresso, porque o discurso público, assim, nós não interferimos, a gente sabe que interfere. Mas isso já foi um sinal de fraqueza do Lira para poder bancar o Elmar Nascimento. Aí, Zé. Desculpa, Kennedy, mas isso que você está falando é muito legal de falar, porque normalmente o que a gente assiste é o contrário, né? É o presidente da República falando assim, não diretamente, mas dando pistas de que tem preferência por um determinado Isso. candidato, ou seja, se metendo na eleição, e o presidente da Câmara falando, não, isso daqui é uma coisa só para deputados, não se meta aqui, executiva. Foi o contrário. Poder independente. O Lira não sei, eu vou lá combinar com o Lula o jogo. O Exato. Lula, que tem mais anos de estrada do que o Lira, ficou esperando o que ia acontecer, que nome que o Lira ia trazer. O nome que o Lira sempre quis, como você falou aí, é o Delmar Nascimento, é o do Impectore, é o que ele queria, é o estilo parecido com o dele. Se o Lira emplaca o Elmar Nascimento, entendeu? Correia de transmissão ali, é o que ele realmente queria. Havia um Sim. nome forte para se opondo ao Elmar Nascimento, Márcio Pereira, presidente do Republicanos. E havia candidatos do MDB, do PSD, do Kassab e tal. O Marcos Pereira tomou um tombo do Kassab. O Kassab pegou que havia prometido, eventualmente, tirar a candidatura do Antônio Brito, do PSD, para apoiar o Marcos Pereira, para ele ter garrafa para enfrentar o Elmar Nascimento. Falou: olha, não dá para fazer isso. Enfraquece o Marcos Pereira. O MDB honra com o Marcos Pereira. Mas o Marcos Pereira fica numa posição, sem poder peitar o Lira. E o Marcos Pereira, muito esperto também, fala: beleza, se eu não consigo, tem alguém aqui que todo mundo está dizendo para mim que consegue, que é o Hugo Mota. Você lembra que o seu Frias dizia para a gente na Folha, Toledo, que lá no Congresso, o mais bobo tira a meia sem tirar o sapato. O Hugo Mota foi o deputado federal eleito mais jovem. Ele tirava a meia sem tirar o sapato aos 21 anos de idade. Ele está Eu fui com olhar. 34 agora. Está no Eu, quarto mandato. Você eu imagina o fui, que ele faz? eu fui olhar a biografia dele, né? E ele teve que transferir a matrícula dele do curso de medicina para Brasília para concluir a faculdade, porque ele já era deputado. Quer dizer, Sim. era tão moleque, né? 21 anos, quando se tornou deputado pela primeira vez, realmente bateu esse recorde aí que você falou, que ele precisou. O cara ia no Congresso de dia e batia ponto na faculdade à noite. Quer Ô Zé, dizer, o cara tem 34 anos, é veterano do Congresso. E ele quatro foi mandatos. quarto mandato daquela tropa de choque do Eduardo Lira, os Cunha Boys, né? Aqueles novinhos ali que estavam com Lira. O Hugo Mota tem um perfil muito diferente do Arthur Lira. O Hugo Mota é jeitoso, é amigo de todo mundo, é uma figura que tem no trato pessoal uma habilidade grande. Zé. Você conversa com o Hugo Mota, você não consegue brigar com o Hugo Mota, entendeu? O cara quer ir Mas ele brigar tem com o Hugo duas coisas em Mota, comum não com o Lira. consegue. Hã? Ele tem duas coisas em comum com o Lira. Vamos lá. Você tem toda a razão. Temos a personalidade é incomparável e o estilo é Isso. 180 graus. Porém, Isso conta em política, mas vamos lá. né? Vamos lá. Ele é herdeiro, como o Lira é, certo? Clã O político. pai dos dois são prefeitos, né? Isso. E no caso do Hugo Mota, os avós também, né? A região dele é Patos, que é a quarta maior cidade da Paraíba, é a porta de entrada para o sertão paraibano, está ali vegetação caatinga, perto de uma serra, que é o ponto culminante do estado da Paraíba, tal. E ele, além de ser herdeiro, né, ser um político de terceira geração, ele, ou seja, é o oposto Isso. do Pablo Marçal que nós estamos falando aqui, vamos falar no segundo bloco, né? É, ele também é boiadeiro, também tem uma fazenda de criação de gados lá em Patos, do mesmo jeito que a família Lira tem em Junqueiro. Aliás, né, Isso. recomendo ouvirem o podcast sobre o Lira que a Thaís Belém que lançou essa semana, que conta toda essa Muito história legal. do histórico Isso. do Lira, é muito bom. Isso. Mas Isso. eu concordo com você, Kennedy, eu acho que as semelhanças param aí. Semelhanças param aí, Zé, e o seguinte: o Hugo Mota foi levado ao Lula pelo Marcos Pereira. E o Lula falou: bem, se ele tem apoio, se o Lira topa, né? Para mim, eu quero conhecer mais, tive pouco com ele.
é muito jovem, mas, enfim, não tem experiência e tal, conversaram. Então, acabou, o Lula ficou numa posição de defesa, sabe? Deu um tombo no Lira, falou, beleza, eu não vou ser, mas o Elmar também não vai. Tem um cara aqui que entra no jogo e tira nós dois. Então, é uma jogada do Marcos Pereira que consegue Então, dar só uma recapitulando, alfinetada. Vamos lá. para quem não acompanhou desde o começo, então, porque ela é uma novela, né? E ela está longe de Isso, acabar, né? Ainda faltam meses isso, para o último capítulo. Mas vamos então recapitular. No princípio era Lira, né? isso, Ele lançou o Elmar Nascimento, balão de ensaio, candidato, como você chamou muito bem, in pectore, né? O favorito para ele, o titular. E o isso. Elmar, por vários motivos, não conseguiu emplacar, ou pelo menos era aquele candidato que chegava no segundo turno, mas perdia, né? A rejeição era maior do que a intenção de voto, né? Havia dentro do Arenão ali do Centrão resistências a ele. E Dentro do daí você Arenão, tinha dois Centrão, não há outros resistências a nomes. algum modo. Essa é a Perfeito. E diferença. daí você tinha dois nomes correndo em Tinha lá, vamos paralelo: lá. o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, vice-presidente da Câmara, candidato apoiado pelo PSD do Kassab, que é o terceiro partido do Arenão, né? É, e que foi traído pelo Kassab. É isso, É né? porque o Essa é a notícia. PSD estava com o segundo. O PSD tinha um candidato, o Antônio Brito, Antônio do Brito, PSD. o O Isnaldo líder. Bulhões, MDB também. Uhum. Tinha uns quatro, cinco ali. Elmar, Marcos Pereira, Isnaldo, o Brito. Basicamente foram esses quatro aí que entraram no jogo. Há um tempo se falou no Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, também muito habilidoso, do PP. Aconteceu que o Lira, no final, tentou levar todo mundo para o bloco, para o Elmar, anulando ali o Marcos Pereira. E o Kassab meio que ajudou nisso daí. Essa é uma coisa que a gente tem que ver. O Kassab não quis entrar nesse. O movimento do Kassab leva o Pereira a sair e apostar no Hugo Mota, Vamos que explicar uma desbanca coisa o que eu acho que favoritismo do Elmar. Oi? essa proximidade do Kassab com o Marcos Pereira tem uma explicação. O Kassab é o primeiro-ministro do Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo, é do PSD, e o Tarcísio do PRB, do partido que é presidido pelo Marcos Pereira. Então, Explicando, eles têm certo. uma ligação Isso, umbilical. Por isso que é uma relação importante que eles não podem romper isso. totalmente. O Pereira fala, o Kassab me enrolou ali, que disse não, mas daquele jeito, né? Dizendo não, falando assim, a gente vê adiante e tal. O Lula ficou assistindo esse jogo. O jogo terminou para o Lula melhor do que se imaginava, porque o Marcos Pereira Então, seria melhor para o Lula do que deixa eu te fazer uma o pergunta, Elmar. então. O Elmar era o candidato do Lira. O Isso, Marcos Pereira corria de um lado e o líder do PSD, do Kassab, corria do outro. O isso. Marcos Pereira não tem o apoio do PSD do Kassab, apesar deles serem sócios no governo de São Paulo, vê que não vai conseguir se viabilizar, daí também, bom, mas também não vou apoiar o líder do Kassab. Aí surge um Isso, Tércios, que isso. é o Hugo Mota, certo? Para tentar apaziguar os ânimos. Ele era o reserva do reserva. Mas não era bem. Se falava no Hugo Mota mais ou menos. Ó, tem o Hugo Mota aí, hein? Tem o Hugo Mota aí. O Hugo Revelação, né? Mota Aquele ficou cara que está subindo quietinho. da base, né? O Hugo Mota ficou parado esperando a bola bater no pé deles, jogou parado, entendeu? E aí a política tem dessas coisas, assim, tá tudo. A eleição só vai acontecer em fevereiro, né? Mas o Claro. desenho que está montado, inclusive o Bolsonaro não tem veto ao Hugo Mota, o Lula foi convencido a não ter veto, o Arthur Lira tem uma relação pessoal com ele, já foram do mesmo partido e tal. Não dá para o Arthur Lira falar que é o inimigo dele que está indo para lá. Perdeu, assim. Mas quem o Arthur Lira queria mesmo era o Elmar, né? E eu acho que o estilo ali na presidência da Câmara conta bastante, ainda mais como a gente estava analisando com o Rogério Arantes, ou seja, tendo que fazer uma negociação com o Supremo. Hugo Mota está mais para Rodrigo Pacheco no estilo do que para Arthur Lira, entendeu? E Sim. acho que aí acaba sendo um arranjo para o Lula que é melhor. Não é o nome do Lira. O Lira não conseguiu fazer quem ele realmente queria.
Isso é fato, né? Bom, lembrando que tudo que nós estamos falando aqui ainda são hipóteses, né? Que tudo isso vai demorar alguns meses para ter um Isso. desfecho, mas essa movimentação que aconteceu nos últimos 2 dias foi muito importante. E está E a maior caminhando. prova de que o Lira estava em maus lençóis foi que ele não cumpriu o próprio prazo que ele tinha se dado para si mesmo de, né? Isso. Ele caiu numa armadilha que ele mesmo Ele armou. criou. Ele podia ter falado. Ele colocou uma data até o fim de agosto, eu vou fazer. Sabe, é esse estilo. Né? Às vezes ele faz umas coisas assim, se volta a acontecer, e lá no Senado a coisa já está resolvida faz tempo. É o Davi Alcolumbre do União Brasil. Inclusive, isso atrapalhava o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, né? Para o mesmo partido e tal. Esse equilíbrio entre os partidos. Então, o que está pintando é Davi Alcolumbre, Hugo Mota. Para o Lula, é melhor do que a dupla Lira-Pacheco. O Alcolumbre é mais malandro no bom sentido, né? Rodrigo. Mas, sim, malandro é uma Matreiro. palavra que eu não quis dizer É no mau mais sentido. matreiro. É Apesar mais, dele ser do assim, Amapá, é ele é mais muito matreiro do que jeitoso, o uma. Alcolumbre. O Rodrigo Pacheco é mais formalzão, advogado. O Alcolumbre é gente boa, aquela coisa, e sabe bater mais duro. Então, eu acho que acaba sendo. Mas o problema de fundo é a questão das emendas, é esse governo de coalizão congressual que o Rogério Arantes falou. Né? Sim. Agora, as características pessoais importam muito. A gente sabe, nós cobrimos Fernando Henrique, Lula, Dilma no poder, Temer. Né? A gente sabe que característica pessoal importa muito na política, Zé. Vamos para a sua É síntese verdade. e tem os comentários aqui, Vamos. Zé. Não, vamos lá, faça os comentários, vê o que as pessoas estão comentando, por favor. Fufuca Cacildes. As ausências. Ué, peraí. A... Fufuca Cacildes Antes, a Mara Sandra Gama está dizendo, e deu errado mesmo? Ou a ama das chaves do cofre Arthur Lira ainda está na queda de braços, barganhando com o governo? Mas Está tinha dois botando antes em aqui. dúvida. Tinha um do Fufuca, Cacildes, que era sobre escola em período integral. Aí tá falando um pouco do Isso. Marçal, acho que é coisa do UOL, que ele É, deu essa batina pro UOL. Aí a Marisa Lacerda fala, acho que é cedo para afirmar que deu errado nos planos do Lira. Ele é expert em virar o jogo. Olha aí, a Marisa Lacerda está nessa linha. Aí a Mara Sandra Gama, como você falou, deu errado. As chaves do cofre do Arthur Lira ainda está na queda de braço, barganhando com o governo. Né? O Fofoca está na coisa do tempo integral aqui. Gisele Lima, Arthur Lira me dá revolta. André Luiz Pereira, boa tarde, Zé Kennedy. Boa tarde, André. Como pode eleger presidente progressista e Congresso reacionário? O povo é esquizofrênico? É sido Fufuca Cacildes. A gente estava conversando com o Rogério Arantes ontem. Não é? exato. O voto é isso aí. É uma mudança que houve no sistema, do equilíbrio entre os poderes. Você acompanha a gente aí, Fufuca, você está sempre com a gente, você vai se dar bem aí, vai entender. Bacana. O Raul, meu sonho é nunca ter um emprego. Beleza. É, todos nós, né? Que ele está na Sim. praia lá em Itacaré. Mas, enfim, nem sempre é possível. Joab Epifânio. Boa tarde, Tony de Kennedy. Lira subestimou o poder de autorreorganização do congressualismo de confrontação. Que ele usou ontem, né, Zé? Exato. Né? Pediu a Rego procurar o Lula e mostrou que o rei começa a ficar nu. Abraços de Majorca. Ele que está lá na Espanha. Esse está bem, esse está na praia. Pô. Esse já conseguiu aquilo que Hall pretende, né? É isso, pô. Está vendo, Ron? Tem que pedir conselho para o Joab Epifânio, não para mim e para o Toledo. Pô. Rafael da Silva. O Arthur Lira tem muito poder. A presidência da Câmara é quase igual à da República ou até mais poderosa. Kennedy travando. Está travando a minha imagem. Será que eu estou Você no. travou, mas já voltou. Eu devo estar só no 5G, não devo ter ligado o Wi-Fi por causa. Ih, acho que preciso ver isso aqui. Lúcia Vovó, problema real é escolher bons deputados para o Congresso. Chega de bananinhas, cunhas, liras. Ronaldo Lima. Amigos, dependendo de quem assumir a presidência da Câmara, vocês entendem que essa questão das emendas pode ser amenizada? Ou seja, melhorar a situação para o Executivo? Ronaldo está pintando, o Supremo está falando para o Congresso fazer um acordo com o Executivo, está tentando mediar. Mas os caras obtiveram muito poder, né? Vamos acompanhar. Pelo menos o Supremo está ajudando o Lula nesse ponto e está tentando ser aí um contraponto, um contrapeso nesse superpoder do Congresso. O Ronaldo Lima, para a presidência da Câmara,
bola bate em Hugo Mota e pode ser gol. O Ronaldo Lima, o Ronaldo Lima está bem informado, eu acho, Zé. Vamos contratar como repórter do análise aqui. A síntese dele é O boa, hein, Ronaldo Zé? Lima fez a. Eu vou perder. Se a produção escolher a síntese do Ronaldo Lima, eu vou perder hoje, hein? Ô, Luísa, finge que você não escutou É, isso aí, não, tá? Finge aí que não escutou essa, não. Tá bom? vão ter que chamar a Justiça Eleitoral para impugnar a frase do Ronaldo Lima. Ronaldo Olha, Lima. a nossa síntese foi feita de comum acordo nos bastidores, melhor do que fez o Arthur Lira até agora. Que aqui é Combinamos é o bastidor mesmo, seguinte: acordo mesmo. Aqui é exato. ganha-ganha. Aqui É, é modelo chinês. Ganha-ganha. Kassab bagunça sucessão de Lira que engole Mota para perder de pouco. Eu acho que é isso aí. Perde de pouco. Porque perdeu. Não conseguiu o que Eu acho que queria. perdeu. Para quem queria emplacar o Elmar Nascimento, né? E é um cara que o Marcos Pereira levou ao Lula, que é do partido do Marcos Pereira. Então, assim, que É, não estava no. essa do Marcos Pereira, se ele conseguir emplacar, vai entrar para os anais, né? Porque ele conseguir dar um troco no Lira e no Kassab ao mesmo tempo agora, não é pouca coisa, não. Aqueles filmes de ação, né? O cara toma um tiro, parece que vai morrer, mas ele pega e. Eu tô indo, mas você Exatamente. também vai comigo. Ô, Muito Zé, bom, é essa isso, Zé. daí. Vamos, Vamos lá que o tempo urge. vamos lá. Para o segundo bloco, então, Kennedy. O Pablo Marçal fez os debates de gato e sapato, né? A gente acompanha em outro dashboard da Pauser a evolução sobre como é que os candidatos a prefeito de São Paulo estão indo nas redes sociais, e a gente vê ali claramente que o salto do Pablo Marçal, seja no WhatsApp, seja no TikTok, seja no YouTube, seja onde for, é o primeiro debate. No primeiro debate da campanha eleitoral em São Paulo, ele já dispara, fica 3, 4, 5 vezes com mais engajamento do que todos os seus concorrentes e, apesar das oscilações, nunca mais desceu da liderança e, Isso. por incrível que pareça, chegou a fazer frente ao Lula e ao Bolsonaro nas redes sociais, como o tamanho era o engajamento dele. Tudo bem que a gente sabe que uma grande parte, difícil de medir o quanto, são mercenários, são gente paga para engajar, né, e para forçar, não é orgânico, digamos assim, né? É como se você tivesse alguém infectando as redes com Isso. essa ferramenta, né? Que ele, inclusive, copiou de um cara que está preso lá na Romênia, mas isso é outro papo para outra conversa. Boa. É, agora, e daí, Kennedy, a gente foi vendo a organização dos debates se adaptarem, porque ele fez o que fez no primeiro debate, daí os candidatos, os adversários falaram, não vou, os debates tiveram que mudar, ele, com os adversários não indo, ele se deu bem, a Tabata Amaral, que se deu